Você não está aqui por acaso. Nada que chega até você nesse exato momento é aleatório. O campo quântico trabalha com precisão, não com coincidência. E se essa mensagem encontrou você agora, é porque algo dentro de você já começou a se mover. Não com barulho, não com pressa, mas com aquela estranha sensação de silêncio interno que chega antes da grande mudança. É como se o universo tivesse apertado um botão invisível de pausa e agora você estivesse flutuando entre dois mundos. Um que já não te serve mais e outro que ainda não se revelou por completo. Mas há algo em curso, uma reconfiguração silenciosa da sua realidade. E talvez, só talvez, esse silêncio que você está sentindo não seja um vazio, mas um útero vibracional. O lugar exato onde a sua nova identidade está sendo gestada. Porque o campo sempre reorganiza tudo antes de um salto quântico. E quando isso acontece, você sente, não com os sentidos comuns, mas com aquela inquietação estranha que mora no fundo do peito. A alma começa a sussurrar coisas que o ego ainda não entende, e o que antes era certeza vira ruído. O que antes fazia sentido pesa, e tudo ao redor começa a parecer desacelerado, como se o tempo estivesse em suspensão, como se você estivesse esperando algo que não sabe nomear. E está mesmo, porque esse é o estágio onde sua frequência começa a sair do modo sobrevivência e se aproximar do seu eu futuro. Mas ainda não há palavras, ainda não há respostas, só o silêncio. Um silêncio cheio de códigos, um silêncio que fala a linguagem do campo. E se você conseguir escutar, vai perceber que não está parado, está sendo calibrado, está sendo reposicionado, está sendo chamado de volta para si. E nesse chamado, tudo que não vibra com a nova versão que está emergindo começa a se dissolver. Mas isso não acontece com fogos de artifício, acontece com uma delicadeza quase imperceptível, como uma brisa que muda de direção, como uma estação que muda sem alarde. E é por isso que você se sente estranho, porque está saindo da coerência com o que era, mas ainda não se ancorou na nova identidade vibracional. Isso não é um erro, isso é parte do processo. É o entrelaçamento invisível entre quem você foi e quem você já está se tornando. E é por isso que você sente vontade de se recolher, de se afastar, de se silenciar, porque a alma está pedindo espaço e o campo está respondendo. Às vezes, o maior movimento da sua vida começa com uma pausa. Uma pausa onde tudo parece estagnado, mas por dentro tudo está em construção. Seu campo energético está se desfragmentando, está colapsando as versões obsoletas, está liberando as tramas emocionais que já não sustentam a nova realidade que você pediu. Porque sim, você pediu. Com um pensamento, com um desejo, com uma oração silenciosa feita de madrugada, com um suspiro exausto que carregava a frase: "Eu não aguento mais viver assim". O campo ouviu e começou a reorganizar tudo. E agora você está aqui, no limiar entre o velho e o novo, entre o conhecido e o possível. E por mais confuso que pareça, esse é um bom sinal. Porque só entra nesse estágio quem já vibra fora da antiga configuração. Só sente essa ruptura interna quem já não cabe mais na própria história antiga. E o universo sempre responde com silêncio quando está prestes a te entregar algo grandioso. O silêncio é o código do sagrado. É a forma como o campo te prepara para receber sem ruído. Porque a nova frequência que está se instalando em você precisa de espaço. Precisa de silêncio para colapsar a nova realidade. E quanto mais você resiste, mais demora. Mas quando você se entrega e acolhe o silêncio, algo se abre. Uma nova linha do tempo começa a se aproximar. E ela carrega todas as respostas que você procurou por tanto tempo fora. Elas sempre estiveram dentro, mas você precisava desacelerar para ouvir. Você precisava silenciar para lembrar. Lembrar de quem você é além das versões que aprendeu a sustentar para sobreviver. E agora que essas versões estão colapsando, você sente medo, sente vazio, sente que perdeu o controle. Mas o controle nunca foi seu. Foi do ego.
A alma só quer fluidez, e quando ela assume, ela te leva para onde faz sentido. Vibracional. Mesmo que você não entenda, mesmo que pareça ilógico, mesmo que todos ao seu redor não consigam acompanhar o seu processo, porque esse não é um processo coletivo, é íntimo, é sagrado. É entre você e o campo, é entre você e sua própria consciência. E tudo o que você precisa fazer agora é permanecer, mesmo sem saber o que está acontecendo, mesmo sem ter garantias, mesmo sem conseguir explicar. Porque essa é a verdadeira entrega, o ponto exato onde a velha identidade morre e a nova começa a pulsar. Mas ainda sem nome, ainda sem forma, ainda sem rosto. Só uma frequência nova circulando pelos corredores invisíveis da sua existência. E se você prestar atenção, vai perceber que ela já está moldando sua realidade. Pequenas mudanças, sinais sutis, intuições que surgem do nada, pessoas que se afastam, portas que se fecham, planos que desmoronam. Tudo isso faz parte, tudo isso é resposta. O campo responde ao que você vibra, não ao que você fala. E sua vibração já está diferente, já está emitindo um novo sinal, e é por isso que tudo ao redor está sendo realinhado. E talvez você não veja agora, mas cada aparente perda é uma libertação. Cada silêncio é uma preparação. Cada desconforto é uma expansão. E tudo que você sente, por mais estranho que pareça, está te empurrando para o próximo nível. Não lute com o silêncio, não fuja da pausa, porque é nela que o campo te encontra, é nela que sua alma se reorganiza, é nela que o novo código se instala. E quando tudo estiver pronto, você vai sentir, não vai ter dúvida, o chamado vai ser claro, a frequência vai se encaixar e a nova realidade vai colapsar diante dos seus olhos. Mas até lá, permaneça. Confie na pausa, confie no silêncio. Confie nesse momento que parece parado, mas que carrega o movimento mais profundo da sua existência. Porque quando a alma decide mudar, o universo obedece. E quando o campo começa a se mover por dentro de você, tudo que não for verdade se dissolve, e tudo que for ressonância começa a emergir como um novo nascimento. Mas ainda é cedo, ainda é sutil, ainda está no útero. E nesse útero vibracional, sua nova vida está sendo gestada, com precisão quântica, detalhe por detalhe, frequência por frequência, escolha por escolha. E tudo isso ainda é só o começo. Nada está quebrado. Mesmo que tudo pareça fora do lugar, mesmo que você sinta que perdeu o controle, mesmo que cada tentativa esteja se desfazendo diante dos seus olhos, nada está quebrado. Está sendo redirecionado. Existe um ponto invisível no campo quântico, onde tudo que não é mais coerente com sua nova frequência começa a colapsar. Mas para o ego, isso parece caos. Para a mente racional, parece fracasso. Para o corpo, parece insegurança. Só que para a alma, isso é liberação. E para o campo, isso é precisão. Porque o campo quântico responde à sua vibração real, não à sua zona de conforto. E quando você começa a emitir um novo sinal, tudo que não ressoa com ele é puxado para fora da sua linha do tempo. Não porque você esteja sendo punido, mas porque você está sendo posicionado com mais exatidão, como um GPS vibracional que recalcula a rota toda vez que você tenta voltar ao caminho antigo. E quanto mais você resiste, mais o campo intensifica os sinais. Porque você pediu por uma nova realidade. Você pediu por uma vida que te fizesse sentir vivo. Você pediu para acessar sua versão mais autêntica. E quando esse pedido vibra forte o suficiente, o universo inteiro começa a se mover. Mas a primeira coisa que ele faz não é te entregar tudo pronto. É desconstruir o que você achava que queria. É liberar o que você jurava que precisava. É desprogramar tudo que você construiu com base na antiga identidade vibracional. Porque essa nova versão que está nascendo em você não pode andar com os códigos antigos. E por isso, aquilo que antes parecia funcionar começa a falhar. Planos desmoronam, relacionamentos esfriam, caminhos travam, e a mente entra em pânico, tentando entender onde errou. Mas não houve erro, houve decoerência. Um termo da física quântica que explica o momento exato em que uma possibilidade colapsa porque perdeu a ressonância com o sistema. E é isso que está acontecendo com você.
Algumas possibilidades estão colapsando porque já não vibram mais com a sua frequência atual. E isso, por mais doloroso que pareça, é um sinal de avanço. É o campo limpando o caminho. É o universo cortando rotas falsas para que você não se perca mais. Porque às vezes, a coisa mais alinhada que pode te acontecer é ser impedido de seguir por um caminho que não te leva ao seu eu futuro. E quando isso acontece, parece que tudo está ruindo. Mas na verdade, tudo está se realinhando. O campo está dizendo, por aqui não mais. E começa a forçar desvios. Começa a criar obstáculos. Começa a te puxar para fora do lugar onde você insiste em permanecer. E cada recusa da vida nesse estágio é um grito energético dizendo, você já não pertence mais aí. E se você olhar para trás, vai lembrar das vezes em que achou que tinha perdido algo importante, mas depois percebeu que foi livramento. Vai lembrar de quando tudo deu errado e, no fundo, aquilo te poupou de uma versão de si que já não fazia mais sentido. Porque o campo é inteligente. Ele vê o que você não vê. Ele sente o que você ainda não acessou. Ele já enxerga o ponto de chegada. E por isso, mesmo quando você chora, ele continua redirecionando. Mesmo que você se agarre ao velho, ele segue empurrando. Porque ele sabe que você não nasceu para repetir ciclos. Você nasceu para saltar, para expandir, para viver a coerência vibracional de quem você realmente é. Mas isso exige coragem. Coragem de perder o que parecia seguro. Coragem de soltar o que parecia essencial. Coragem de confiar no invisível. Porque no começo tudo parece um caos. Mas esse caos é um código. É a forma como o campo reorganiza a matéria. E essa reorganização não acontece em linha reta. Ela acontece por meio de colapsos, de rupturas, de pontos de inflexão, como uma onda que precisa quebrar antes de se refazer, como uma estrela que precisa colapsar para nascer de novo. E você está nesse ponto, no centro de uma realidade que está deixando de fazer sentido para abrir espaço para algo maior. Mas enquanto isso acontece, a mente tenta entender, tenta controlar, tenta voltar, mas não há mais volta. Porque uma vez que você toca uma nova frequência, tudo que era incoerente começa a perder a força, começa a se dissolver, começa a não funcionar mais. E é aí que surge a sensação de que tudo está errado. Mas o que está errado, na verdade, é tentar continuar vibrando no padrão antigo, porque sua alma já decidiu mudar. E quando a alma decide, o campo obedece, mesmo que isso custe algumas lágrimas, mesmo que você se sinta perdido por um tempo, mesmo que pareça que tudo desmoronou, porque o desmoronamento é só o início da reconstrução. A verdade é que você está sendo posicionado com precisão milimétrica para viver algo que a sua mente ainda não compreende, mas sua frequência já está emitindo e o campo já está respondendo, com sincronicidades, com sinais, com cortes, com silêncios, com encerramentos inesperados. Tudo isso é resposta, tudo isso é movimento, tudo isso é redirecionamento. E se você conseguir olhar com os olhos da alma, vai perceber que nada foi ao acaso, que cada queda foi um impulso, que cada perda foi um espaço aberto para algo mais verdadeiro, que cada confusão foi uma limpeza vibracional, porque o universo está te tirando de tudo que não sustenta mais sua expansão e te colocando no centro da sua real identidade energética. E é por isso que tudo parece instável, porque você está atravessando a ponte entre o que foi e o que está por vir. Uma ponte que não se vê com os olhos, mas se sente com o corpo, com a intuição, com os arrepios, com os sonhos estranhos, com os encontros inesperados e principalmente com as rupturas, porque aí nas rupturas que o campo se revela. É aí que ele diz, esse caminho está encerrado, e começa a abrir outros, começa a te mostrar possibilidades que você nunca teria enxergado se as antigas ainda estivessem de pé. E sim, isso exige presença, exige entrega, exige aceitar que nem tudo que você queria fazia parte da sua rota mais elevada, e que muitas vezes o livramento vem disfarçado de perda, e que a verdadeira abundância começa quando você para de insistir no que o campo já encerrou, e se permite ser guiado, mesmo sem entender, mesmo sem ver o mapa completo, mesmo sem saber onde isso tudo vai dar, porque no fundo, algo em você já sabe, já sente, já reconhece que existe uma nova frequência se aproximando, e que essa frequência está moldando sua nova realidade. E talvez, só talvez, esse caos que você está sentindo agora não seja o fim, seja o início, seja o ponto exato onde tudo muda, onde tudo começa,
onde o campo colapsa o que já não sustenta para fazer nascer o que finalmente vibra com quem você está se tornando. E se for isso? E se esse aparente colapso for, na verdade, o código secreto do seu renascimento vibracional? E se o que parece confusão for só o universo te tirando da rota errada para te alinhar com a linha do tempo mais coerente com o seu eu futuro? E se o caos for só o portal? E se tudo isso for o ponto de inflexão que você tanto pediu sem perceber? O campo está te testando. Agora, em tempo real. A cada escolha, a cada reação, a cada pensamento que você alimenta quando ninguém está olhando. Esse momento que você está vivendo, esse déjà vu disfarçado de problema antigo, não é castigo, é um teste vibracional. Um código sutil de verificação energética que só aparece quando sua nova identidade começa a emitir sinais mais fortes do que a versão anterior. O universo inteiro está esperando a sua resposta. Mas não a resposta falada, a resposta comportamental. Porque o campo quântico não responde ao que você diz que quer. Ele responde ao que você emana quando acha que ninguém está observando. E adivinha, está tudo sendo observado. A realidade está montando uma cena familiar, com personagens conhecidos, com gatilhos antigos, para ver se o eu atualizado já está mesmo no comando. É como se o universo colocasse na sua frente uma simulação disfarçada de passado para analisar se você continua operando no mesmo padrão ou se já consegue sustentar a nova frequência mesmo sob pressão. Porque desejar uma nova vida é fácil. Difícil é agir como quem já a tem, quando tudo ao redor ainda vibra como antes. E é exatamente isso que o campo quer ver. A sua coerência, a sua firmeza vibracional, o seu comportamento alinhado com a nova linha do tempo, mesmo quando tudo dentro de você quer reagir como antigamente. E se você falha nesse teste, o campo não te pune, ele só repete a cena, ele roda de novo o código, ele reinicia a matriz, até que você mostre com ações que está pronto para colapsar o velho e ancorar o novo. Porque o campo é exato, ele só entrega aquilo que você consegue sustentar vibracionalmente. Enquanto você estiver reagindo como a antiga versão de si, não importa o quanto peça, manifeste ou visualize, a realidade não vai se mover, ela vai girar em círculos, porque tudo é frequência, tudo é coerência, tudo é sinal. E se o seu comportamento não for compatível com o eu futuro que você diz querer, o campo entende que ainda é cedo, que você ainda não se tornou observador consciente da sua própria realidade, que você ainda não assumiu o comando vibracional da sua linha do tempo. E é aí que entra o teste invisível, aquela conversa que volta, aquela frustração que se repete, aquela rejeição que te atravessa como se fosse nova, mas é só um eco do velho script, porque o campo quer ver, você vai reagir como antes ou agir como quem já é. Essa é a pergunta, essa é a chave, essa é a porta quântica que separa o colapso da repetição. E quando você começa a observar com consciência, tudo muda, porque o observador interfere, sempre. A física já provou. A simples presença da consciência altera o comportamento da matéria, e isso inclui a matéria da sua vida. Cada escolha que você faz com presença altera o seu destino. Cada pensamento que você reprograma conscientemente muda a geometria do seu campo. Cada ação que você repete em coerência com sua nova linha do tempo fortalece o colapso de uma realidade totalmente nova. Mas isso exige atenção, exige responsabilidade vibracional, exige parar de culpar o externo e começar a se mover de dentro. Porque o salto quântico não é um presente do universo, é uma consequência vibracional. E nesse momento, o campo está em silêncio, aguardando a sua resposta. Porque você está sendo testado, não no sentido tradicional da palavra, mas no nível energético mais profundo. O campo quer saber: você consegue sustentar o novo mesmo sem provas externas? Você consegue reagir com maturidade vibracional mesmo diante do velho script? Você consegue observar a cena e se manter ancorado no eu futuro sem cair no padrão de sempre? Porque se consegue, então você já está colapsando. Já está vibrando com a nova linha do tempo. Já está se tornando na prática o que antes era só intenção. E o campo responde rápido a isso, muito rápido, porque ele reconhece frequência, ele sente autenticidade, ele honra a coerência. E quando você começa a agir como quem já é, antes mesmo de ter o que pediu, a realidade não tem escolha a não ser se dobrar diante da sua vibração. É assim que funciona, não há magia, há física, há alinhamento, há vibração, há colapso de realidade através da sua postura energética. Mas isso não acontece no conforto.
acontece no teste, no limite, no desconforto, na escolha difícil. E é por isso que você está vivendo essa cena agora, porque chegou a hora de mostrar ao campo, a você mesmo, ao seu eu futuro: eu sou quem diz que sou. Eu ajo como quem já é, mesmo sem aplausos, mesmo sem garantias, mesmo no silêncio. Porque eu confio no que vibro, eu sustento o novo com presença, eu respondo ao velho com consciência, eu atravesso o teste com firmeza. E quando isso acontece, algo muda. O campo registra, a realidade começa a ceder, as portas começam a se abrir, os cenários mudam, as pessoas reagem diferente, porque você mudou, porque sua identidade vibracional se consolidou, porque você finalmente encarnou o que dizia querer. E não há nada mais poderoso que isso, porque o universo inteiro responde à sua frequência, não ao seu discurso. E agora que você sabe disso, não há mais desculpas, porque cada repetição é um convite para agir diferente. Cada ciclo é uma oportunidade de colapsar uma nova linha do tempo. Cada gatilho é uma chance de ancorar o eu futuro. E isso só depende de você. Só você pode assumir essa posição, só você pode romper o looping, só você pode provar, ao campo e a si mesmo, que está pronto. E se essa mensagem tocou seu campo de alguma forma, escreva nos comentários: eu ajo como quem já é. E inscreva-se no canal, não como um clique qualquer, mas como um pacto vibracional com sua nova linha do tempo. Porque agora que você sabe, tudo muda. E o próximo teste já começou. Há um momento silencioso, quase imperceptível, em que tudo muda. Um instante em que a alma decide atravessar e o campo responde. Um ponto vibracional em que a escolha se torna tão coerente, tão nítida, tão sentida, que a realidade começa a se reorganizar em torno dela. Mas esse momento não vem com um sinal sonoro, nem com trilha épica. Ele acontece no fundo do peito, como um pulso, como uma âncora invisível que se finca no agora e diz: eu decidi. E é essa decisão interna que ativa o portal. Não o desejo raso, não o pedido inseguro, não a dúvida travestida de intenção, mas a decisão vibracional, a certeza energética de que você não volta mais, de que aquela versão antiga foi honrada, foi útil, foi necessária, mas já não sustenta a potência do que está emergindo. E quando isso acontece, o campo se movimenta. Portais começam a se abrir onde antes havia muros. Caminhos começam a se formar onde só havia névoa. Pessoas surgem como se fossem peças há muito tempo desenhadas para encaixar nessa nova etapa. Tudo começa a ganhar contorno, mas só depois que a decisão é tomada de dentro. Porque o universo não responde à dúvida, ele responde à coerência. E coerência não é perfeição, é alinhamento. É vibração compatível entre o que você sente, o que você escolhe e o que você faz. E quando esses três pontos se encontram, o colapso acontece. A realidade cede. O campo abre e você atravessa. Não porque forçou, mas porque estava pronto. Porque não fazia mais sentido permanecer onde não há mais vida. Porque algo dentro de você entendeu que esperar mais é se atrasar, que hesitar mais é se fragmentar, que manter o pé no velho é impedir o novo de ancorar. E o campo respeita isso. Ele respeita o instante em que a sua frequência interna se torna tão estável que começa a moldar a matéria ao redor. E de repente, tudo começa a se encaixar. As respostas aparecem, as sincronicidades aumentam, os sinais ficam óbvios. As portas que antes pareciam trancadas começam a ranger. Porque o portal não é um evento externo. É um código interno que se ativa quando você diz sim com o corpo inteiro. Quando a sua identidade vibracional se recusa a repetir o roteiro da escassez. Quando você para de negociar com medo. Quando você para de consultar o passado. Quando você olha para frente e caminha, mesmo sem garantias. Mesmo sem provas. Mesmo sem ver o outro lado da ponte. Porque há pontes que só se constroem enquanto você atravessa. Há rios que só se revelam depois do primeiro passo. Há linhas do tempo que só se tornam visíveis depois da decisão. E essa é a travessia. O momento em que você para de esperar que algo mude para só então mudar.
e começa a vibrar como se já estivesse do outro lado, porque dentro de você já está, já foi, já aconteceu. E o campo, ao sentir essa vibração, começa a organizar tudo para acompanhar. Não porque você pediu, mas porque você se tornou compatível, se tornou coerente, se tornou inevitável. E é isso que ativa o portal. A inevitabilidade vibracional de quem já decidiu, de quem não busca mais aprovação, de quem não quer mais garantias, de quem apenas escolhe, sente e age com a frequência de quem já sabe para onde está indo. Mesmo que o caminho ainda esteja escuro, mesmo que a lógica ainda grite, mesmo que o medo ainda tente segurar, porque nesse ponto você não precisa mais da lógica, precisa de coragem vibracional, de firmeza energética, de presença interna. Porque o portal não abre com senha, ele abre com frequência, com pulsação coerente, com movimento. E o campo está ouvindo, sentindo, mapeando. E toda vez que você hesita, ele pausa. Mas toda vez que você firma, ele se expande. Porque a realidade responde à certeza energética. E você sabe disso, porque já sentiu, já viveu momentos em que, ao decidir algo com o coração inteiro, tudo começou a conspirar. Você lembra do dia em que escolheu partir e o caminho apareceu, do instante em que disse não e o alívio chegou, do momento em que disse sim e a vida se moveu. Isso não foi sorte, foi coerência, foi campo, foi código. E agora está acontecendo de novo. Você está diante de um novo limiar, diante de uma nova travessia. E o campo está em silêncio, esperando a sua decisão. Porque o portal não vai se abrir por pena. Ele não vai se abrir por merecimento. Ele vai se abrir quando você se tornar energeticamente compatível com ele. Quando você parar de hesitar. Quando você parar de se diminuir. Quando você parar de se esconder. Quando você parar de esperar que o externo mude e começar a mudar o seu centro. Porque é o seu centro que gera a frequência. E é a sua frequência que molda a nova linha do tempo. E quando essa frequência atinge coerência, o universo não hesita. Ele responde com precisão. Ele envia pessoas, ele alinha encontros. Ele move peças que estavam paradas há anos. Porque o universo é rápido, mas ele só age depois da sua decisão vibracional. E essa decisão não é mental, é energética. É uma assinatura invisível que você emite quando já não aceita mais permanecer fragmentado. Quando a sua alma se levanta por dentro e diz, agora. E nesse agora, tudo começa. Tudo se recalibra, tudo se ilumina. Porque o portal já estava ali, sempre esteve. Só esperava que você enxergasse. Só esperava que você decidisse. Só esperava que sua frequência dissesse, estou pronto. E quando isso acontece, não há mais volta. Porque o campo começa a agir com precisão cirúrgica. Começa a cortar o que atrasa. Começa a acelerar o que contribui. Começa a transformar o invisível em palpável. E você sente, no corpo, na pele, nos olhos, nos sonhos, nos detalhes. Porque tudo ao redor muda. Porque você mudou. E o campo é um espelho. Ele apenas reflete, ele apenas responde. E agora ele está prestes a responder, mas só se você tiver decidido. Com verdade, com firmeza, com presença. Porque o portal se abre para quem já decidiu atravessar. E no próximo vídeo, você vai descobrir o que realmente acontece quando você decide nunca mais voltar para a versão antiga de si mesmo e o universo inteiro começa a conspirar com precisão cirúrgica para te levar até a sua nova realidade.